Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos mergulhar nas profundezas de um tempo onde a fé moldava cada respiração, cada pensamento e cada passo. Estamos falando da Idade Média e de um lugar que para muitos era a própria encarnação da ordem divina na Terra, o mosteiro. Esqueça os clichês de monges gordinhos e felizes, ou as fantasias de castelos e cavaleiros. A verdade é que a vida monástica era um regime de regras tão rígidas que você provavelmente não duraria um único dia. Imagine acordar no meio da noite para orar, viver em silêncio quase absoluto e comer uma dieta que faria o seu prato favorito parecer um banquete real. É um universo de disciplina, devoção e, para nós, um lembrete do quão fácil a vida moderna pode ser. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me deixe saber nos comentários de onde você está sintonizando e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora, diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você está prestes a experimentar um despertar que não tem nada a ver com o alarme estridente do seu smartphone. É o ano 1050 e o primeiro sino da abadia acaba de soar. Não é um badalo suave, mas uma reverberação profunda e gelada que corta o ar frio da madrugada, penetrando até os seus ossos. É o signum, o chamado do monge sacristão, e significa apenas uma coisa: a noite acabou e a primeira vigília do dia está prestes a começar. Você se remexe no seu leito, que não é nada parecido com o seu colchão ortopédico de molas ensacadas. Sua cama é uma simples tábua de madeira, talvez com uma fina camada de palha por cima, coberta por um cobertor de lã áspera que pica a pele. O ar da cela é denso e gélido, o tipo de frio que parece se alojar dentro de você. Não há aquecimento central, nem mesmo uma pequena lareira aconchegante. A única fonte de calor, se é que se pode chamar assim, é o calor residual do seu próprio corpo, envolto na rude túnica de lã que você usa para dormir. Você se senta, esfregando os olhos no escuro. A cela é espartana, sem janelas ou com uma fresta minúscula, deixando-a quase completamente imersível na escuridão da noite. O cheiro é de pedra úmida, umidade e talvez um leve aroma de incenso do dia anterior, que ainda se agarra às paredes. Você se levanta, o chão de pedra sob seus pés descalços é um choque frio, uma lembrança imediata de onde você está. Seus músculos estão rígidos e doridos, não de um treino intenso na academia, mas do trabalho manual exaustivo do dia anterior. Arar campos, carregar pedras, talvez horas curvado sobre um manuscrito iluminado à luz bruxuleante de uma vela. Você tem cerca de 25 anos, o que significa que, se você fosse um camponês, sua vida já estaria pela metade. Mas, como monge, você tem a chance de uma longevidade maior, se o tifo não te pegar. O primeiro pensamento que cruza sua mente não é sobre o café da manhã ou a lista de afazeres do dia, mas sobre a oração. A vida monástica é uma teia intrincada de orações, meditações e trabalho. Tudo rigidamente regulamentado pela regra de São Bento, um documento escrito há séculos, que é o seu guia, o seu contrato de vida. Essa regra, embora escrita no século VI, era a base para a maioria dos mosteiros medievais, ditando desde a hora de acordar até o que se podia comer. Historiadores ainda debatem sobre o quão estritamente a regra era seguida em cada abadia, mas uma coisa é certa: ela era o ideal, a bússola moral e prática para todos os monges. Uma curiosidade excêntrica é que em alguns mosteiros mais antigos, o sino não era um sino de bronze, mas um pedaço de madeira percutido chamado semantron, um som mais rústico e talvez menos moderno que o sino metálico, mas igualmente eficaz em tirar você da cama. Você veste sua pesada capa para enfrentar o frio do corredor e se junta à procissão silenciosa de outros monges que se movem como sombras em direção à igreja da abadia. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo arrastar dos pés descalços ou calçados rudimentares na pedra e pelo som abafado de tossidas ocasionais. O ar é carregado com o cheiro de incenso
e de corpos não tão limpos. A cada passo, você sente o peso da devoção, do compromisso com uma vida dedicada a Deus e a promessa de que essa disciplina não é um fardo, mas um caminho para a paz interior. É a primeira de muitas vezes que você se ajoelhará hoje, mas neste momento, o frio da pedra e a escuridão parecem um preço pequeno a pagar pela salvação. Parece que sua rotina de sono mudou drasticamente, não é? Pelo menos você não precisa se preocupar em perder o ônibus para o trabalho. Com o eco dos seus passos silenciosos ainda ressoando nos corredores frios da abadia e a promessa da oração da madrugada a guiar seus passos, sua mente se volta para o lugar que você chama de seu, a cela monástica. Não é um lar no sentido moderno da palavra, mas um espaço de renúncia, um santuário de austeridade que molda sua existência tanto quanto as orações ou o trabalho. Imagine-se retornando à sua cela após a primeira vigília, ou talvez em um breve interlúdio de descanso antes das próximas orações. Sua cela é um cubículo, um espaço individual que mede não mais do que alguns passos em qualquer direção. As paredes são de pedra nua, frias ao toque, e o ar que você respira é denso, com o cheiro de umidade, talvez um leve aroma de mofo e a persistência do incenso que permeia a abadia. Não há janelas de vidro, apenas uma fresta minúscula, sem persianas ou cortinas, que mal permite a entrada de luz e que, no inverno, deixa o vento gelado penetrar, lembrando-o constantemente da sua condição terrena. Seu mobiliário é espartano. Uma tábua de madeira serve como cama, talvez com uma fina camada de palha por cima para um conforto mínimo. Não há colchões ortopédicos, nem travesseiros de espuma viscoelástica. Apenas uma superfície dura que serve para humilhar o corpo e evitar o sono profundo. Um cobertor de lã áspera, que pica a pele e que raramente é lavado, é tudo o que o protege do frio. Ao lado da cama, um pequeno crucifixo de madeira pendurado na parede e talvez uma simples estante de madeira para abrigar 1 ou 2 livros religiosos, sua única posse intelectual. Não há nenhum objeto pessoal, nenhuma recordação da vida que você deixou para trás. Sua carteira de motorista, suas fotos de família, seu smartphone, tudo isso seria considerado uma distração mundana, um apego que o afastaria da sua verdadeira vocação. É um nível de minimalismo que faria o seu personal organizer chorar de alegria. A ausência de posses pessoais não é uma privação, mas um propósito. A regra de São Bento proíbe expressamente a propriedade individual entre os monges. Tudo o que você usa, tudo o que você tem, pertence à comunidade. Essa renúncia aos bens materiais é vista como um caminho para a humildade e para a libertação das amarras do mundo secular. Você não tem que se preocupar com bens que podem ser roubados, com a inveja dos outros ou com a manutenção de um patrimônio. Sua única riqueza é sua alma e sua relação com Deus. Um fato amplamente conhecido é que essa ausência de propriedade individual era um pilar da vida monástica beneditina, visando a erradicação do egoísmo e a promoção da vida comunitária. O cheiro na cela é uma mistura constante de pedra fria, umidade e o aroma da sua própria túnica de lã, que, como você já sabe, não é lavada com frequência. O ar é denso e o silêncio é profundo, quebrado apenas pelo som distante do sino ou pelo leve rangido da madeira. Não há fontes de calor. A única lareira é o seu próprio corpo sob o cobertor de lã. Você aprende a tolerar o frio, a aceitar o desconforto como parte da disciplina. É um treinamento para a resistência, uma forma de mortificar a carne para que o espírito possa voar mais alto. Sua cela é seu santuário privado, o lugar onde você pode meditar, rezar e, em raras ocasiões, se recolher em introspecção. Mas mesmo aqui, a disciplina se mantém. Não há espaço para o ócio, para a preguiça. Cada momento é valioso, e a solidão deve ser usada para a edificação espiritual. Uma curiosidade excêntrica é que, em alguns mosteiros, a cela não era um espaço totalmente fechado, mas um cubículo dentro de um dormitório maior, com paredes baixas que não chegavam ao teto.
permitindo a supervisão e a garantia de que a disciplina estava sendo mantida. Historiadores ainda debatem sobre o quão privadas as celas realmente eram e se havia alguma individualidade permitida, apesar das regras estritas. Parece que nem mesmo a sua bolha social moderna estaria segura aqui. A luz, quando presente, é a luz do dia que se esgueira pela fresta, ou a luz fraca de uma vela de sebo, usada com parcimônia para economizar recursos. À noite, a escuridão é quase total. Você se deita na sua tábua de madeira, com o corpo cansado e a mente focada no próximo chamado do sino, que o tirará do sono para mais uma rodada de orações. Sua cela não é um refúgio de luxo, mas um lembrete constante da sua escolha de renúncia. Um espaço onde a sua alma é o único objeto de valor. Com o silêncio da sua cela a envolver a sua renúncia e o frio a ser uma constante companheira, o signum ecoa novamente pelos corredores da abadia, quebrando a escuridão da madrugada. É o chamado que te arranca do seu sono fragmentado e te puxa para a parte mais exigente do seu dia. As orações matinais, um encontro com o divino que acontece nas horas mais escuras e silenciosas da noite. Imagine-se a vestir sua pesada túnica de lã e sua capa, sentindo o ar cortante da madrugada. Não há necessidade de verificar o relógio. O sino é o seu único marcador de tempo, e ele nunca erra. Você se move como uma sombra pelos corredores, juntando-se à procissão silenciosa de outros monges. O frio da pedra sob seus pés descalços é um choque familiar, e o silêncio quase absoluto é quebrado apenas pelo arrastar dos passos ou pelo som abafado de tosses ocasionais. O ar é denso, com o cheiro persistente de incenso misturado à umidade e ao frio que parece se alojar dentro de você. É um caminho que você conhece de cor, um ritual repetido centenas de vezes, que faz o seu trajeto matinal para o trabalho parecer um evento social barulhento. A igreja da abadia, quando você entra, está imersa em uma escuridão quase total. Poucas velas tremeluzem no altar e em alguns pontos estratégicos, lançando sombras dançantes e fantasmagóricas nas colunas góticas e nas estátuas sacras. O ambiente é de profunda reverência e mistério. É aqui que você e seus irmãos passarão horas em pé, ajoelhados e cantando, no que são as primeiras e mais longas orações do ofício divino, as vigílias, também conhecidas como matinas. Este ofício começa geralmente por volta das 2 ou 3 da manhã e pode se estender por várias horas. Um teste de resistência física e espiritual que faz a sua insônia moderna parecer um passatempo. O canto dos salmos e hinos em latim preenche a nave da igreja. Sua voz se une às dos seus irmãos em um coro uníssono que ecoa nas paredes de pedra, criando uma melodia que é ao mesmo tempo hipnótica e profundamente reverente. O canto gregoriano, uma forma de canto litúrgico sem acompanhamento instrumental, é a trilha sonora da sua vida. É um fato amplamente conhecido que o desenvolvimento e a padronização do canto gregoriano foram cruciais para a liturgia medieval, e os mosteiros eram os centros onde essa arte era preservada e praticada. Você não tem um aplicativo de karaokê para te ajudar. A memorização de centenas de salmos e longas passagens bíblicas é uma exigência, e a perfeição na execução é uma forma de louvor. A batalha contra o sono é constante. Seu corpo anseia pelo calor do leito e pela promessa de mais algumas horas de descanso. A combinação de privação de sono, o frio cortante e a monotonia das orações longas testam sua resistência ao limite. Você se pega lutando para manter os olhos abertos, sua cabeça pesada, sua mente tentando não vagar. Uma curiosidade excêntrica é que, para combater a sonolência, alguns monges tinham permissão para usar bancos especiais chamados misericordes, que tinham um pequeno assento inclinado. Isso lhes permitia apoiar-se um pouco e descansar, mas os forçava a ficar de pé se adormecessem completamente, evitando a humilhação de cair no sono durante a oração. Historiadores ainda debatem sobre o impacto psicológico da privação de sono constante e do isolamento em alguns monges.
Alguns argumentam que isso pode ter contribuído para experiências místicas intensas, enquanto outros sugerem que poderia levar a um estado de exaustão crônica, que moldava sua percepção da realidade. Parece que a sua cafeína da manhã é apenas a disciplina, não é? Quando as vigílias finalmente chegam ao fim e o mundo exterior começa a clarear, você se prepara para as laudes, as orações do amanhecer. Este ofício é um hino de louvor pela luz que retorna, pela criação e pelas novas oportunidades de servir a Deus. O canto torna-se mais vibrante e a melodia preenche a nave com uma energia renovada, diferente da gravidade noturna das vigílias. É um momento de esperança e gratidão, onde a comunidade se une em vozes que sobem como incenso em direção ao céu. O sol, espreitando pelas frestas, ilumina o pó que dança no ar e revela as figuras dos seus irmãos, alguns ainda lutando contra a sonolência, outros com um semblante de paz profunda. Este ciclo de orações matinais é o coração da sua vida monástica. Ele molda sua percepção do tempo, sua relação com o corpo e sua dedicação a Deus. Não há finais de semana para desligar das orações, nem feriados. Cada dia é uma repetição devota desse ritmo, um compromisso que transforma sua existência em um ato contínuo de louvor. E mesmo que a disciplina seja exaustiva, você sente que cada palavra cantada, cada joelho dobrado, cada momento de silêncio na igreja o aproxima do propósito maior de sua vida. Com o eco dos salmos ainda ressoando nas paredes frias da igreja e o corpo levemente dormente das longas horas de oração na madrugada, sua mente se volta para as necessidades mais terrenas. Antes que o dia de trabalho comece para valer, há o ritual diário da higiene. Mas para você, monge medieval, esse ritual é uma demonstração de simplicidade e de uma compreensão da limpeza que faria o seu moderno kit de banho parecer um arsenal de luxo. Imagine o que para você é o seu banheiro. Não há chuveiro quente, nem banheira com jatos massageadores, nem um espelho grande e iluminado. A higiene diária se resume a uma limpeza mais prática e funcional. Você se dirige a uma área designada da abadia, talvez uma pia comum com uma fonte de água fria, ou uma bacia compartilhada. A água que você usa é gelada, trazida de um poço ou de um rio próximo. Não há aquecedores de água. O choque da água fria no rosto e nas mãos é a sua dose matinal de cafeína, um lembrete imediato da sua condição física. O sabão, se existir, é um luxo rudimentar, feito de gordura animal e cinzas, que faz pouquíssima espuma e não tem nenhum aroma agradável de lavanda ou eucalipto. É mais uma barra de quase sabão que tenta remover a sujeira visível do que um produto de limpeza perfumado. Você esfrega as mãos e o rosto vigorosamente, sentindo a aspereza da água fria e a leve raspagem do sabão. A toalha, provavelmente de linho grosso, é lavada com pouca frequência, e o cheiro que ela exala é uma mistura de umidade e a persistência dos aromas da abadia. Para você, a ideia de um banho completo, imersão total em água quente, é uma raridade extrema. Banhos eram vistos com desconfiança na Idade Média, não só pela dificuldade de aquecer e transportar grandes volumes de água, mas porque muitos acreditavam que a água quente abria os poros e permitia a entrada de doenças no corpo. Um banho completo era um evento talvez anual, ou reservado apenas para monges enfermos, e geralmente supervisionado, ou até mesmo proibido, dependendo da rigidez da sua ordem. É o tipo de regra que faria a sua rotina de banho diário parecer um ato de rebeldia extrema. E dentes, escova de dentes, pasta de dente com flúor e sabor de menta? Esqueça, seus dentes estão por sua conta e risco. Alguns monges podem mastigar ramos de árvores fibrosos para limpar os dentes, ou esfregá-los com um pano ou com sal, se disponível e não muito valioso. Mas o resultado final é um sorriso que faria um dentista moderno desmaiar. A deterioração dentária, as cáries e as infecções eram comuns, e a dor de dente era uma realidade com a qual se aprendia a conviver. É por isso que muitos historiadores acreditam que o sorriso aberto, com os dentes à mostra, não era um gesto comum em pinturas medievais.
Talvez porque não havia muito o que mostrar. Historiadores ainda debatem sobre o quão eficazes eram esses métodos rudimentares e se a preocupação com o hálito era tão presente quanto hoje, dada a ausência de recursos para combatê-lo. A roupa que você veste, sua túnica de lã, é pesada e, por vezes, úmida com o orvalho da madrugada ou a umidade da cela. Ela não é lavada com frequência. O processo de lavagem era uma tarefa hercúlea, envolvendo baldes de água, sabão rudimentar e muita força braçal. Suas roupas, portanto, acumulam o cheiro de umidade do incenso da igreja, do suor e de algo mais que você prefere não identificar. Pulgas e piolhos são companheiros constantes. Eles não são um sinal de má higiene, mas uma realidade inevitável da vida medieval, algo que até os nobres enfrentavam. Você aprende a conviver com a coceira e a aceitar esses pequenos inquilinos como parte do seu dia a dia. É uma forma de desapego material, você pensa. Uma forma de mortificar a carne para que a alma possa se elevar. Uma curiosidade excêntrica é que, em alguns mosteiros, havia um monge específico encarregado de recolher as roupas dos irmãos em certas épocas do ano para uma lavagem geral, que envolvia ferver a lã em grandes tinas e batê-la com tábuas, um processo que fazia a sua máquina de lavar moderna parecer um foguete espacial. Essa disciplina da higiene, ou a falta dela pelos padrões modernos, não é um sinal de negligência, mas de uma compreensão diferente da limpeza e da saúde. A pureza espiritual era mais valorizada do que a purificação física, e no final das contas, você está limpo o suficiente para servir a Deus e para viver em comunidade. Pelo menos você não precisa se preocupar com a conta de água do banho, com a escolha de produtos de beleza ou com a roupa amassada no dia seguinte. Sua vida é um modelo de simplicidade, até mesmo nos seus cuidados pessoais. Com a sensação da água fria ainda em suas mãos e a aspereza da sua túnica de lã como uma segunda pele, você, monge, já está imerso na regra mais dominante da sua vida monástica: o silêncio. Não é apenas uma recomendação, é a magna carta do mosteiro, a grande quietude. Imagine um mundo onde a maior parte da sua comunicação não envolve palavras, mas gestos, olhares e uma compreensão quase telepática dos seus irmãos. Você está em um ambiente onde o som da sua própria respiração parece alto demais. A regra de São Bento enfatiza a importância do silêncio como um caminho para a meditação profunda, a humildade e a proximidade ininterrupta com Deus. Não é um silêncio opressor ou punitivo, mas um silêncio intencional, cultivado meticulosamente para afastar as distrações do mundo exterior, as tentações da mente e, principalmente, a futilidade das conversas mundanas. O claustro, o coração arquitetônico e espiritual da abadia, é o principal domínio da grande quietude. Aqui, você caminha, reza e medita em um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo canto dos pássaros do lado de fora, pelo sussurro do vento entre as colunas ou pelo suave arrastar dos passos dos seus irmãos. Tentar conversar em voz alta neste espaço seria uma gafe monumental, quase um sacrilégio, e certamente atrairia olhares reprovadores e, talvez, uma penitência. Você aprende a se mover sem fazer barulho, a realizar suas tarefas de forma discreta, a evitar qualquer som desnecessário. O ranger de uma porta, o barulho de uma tigela de madeira caindo, o som de uma tosse incontrolável, tudo isso se torna audível em uma intensidade que você jamais experimentaria no seu dia a dia moderno. É como viver em uma biblioteca gigante e eterna, onde cada ruído, por menor que seja, ressoa e chama a atenção. Esse treinamento para a quietude não é apenas físico, é também mental. Sua mente é constantemente lembrada a não vocalizar pensamentos, a não reagir verbalmente, a manter a paz interior. É um desafio para o seu eu moderno, acostumado a comentar cada pensamento em voz alta, ou a digitar freneticamente. Mas como você se comunica em um ambiente onde as palavras são escassas? A abadia não é um lugar de total isolamento social, apenas de isolamento verbal.
Para as necessidades diárias e a administração eficiente do mosteiro, você e seus irmãos utilizam uma elaborada linguagem de sinais monástica. São gestos simples e padronizados, mas que juntos formam um vocabulário surpreendentemente rico. Um dedo indicador na boca significa, obviamente, silêncio, mas um movimento de mão para cima pode ser oração, um aceno específico para água, um gesto com as mãos para pão. Há sinais para ferramentas, para tipos de alimentos, para livros e para as diferentes horas do dia. É uma coreografia silenciosa que permite a administração do mosteiro sem quebrar a reverência exigida pela regra. Historiadores ainda debatem sobre o quão estandardizada essa linguagem de sinais era entre diferentes ordens monásticas e até mesmo entre abadias da mesma ordem. Alguns argumentam que variações regionais eram comuns, levando a pequenos sotaques silenciosos, que poderiam causar alguma confusão entre monges de diferentes locais. Uma curiosidade excêntrica é que, para indicar que se estava comendo, o sinal era frequentemente levar a mão à boca e fazer um movimento de mastigação, algo que faria a sua avó perguntar se você está sendo educado. As exceções ao silêncio são raras e estritamente regulamentadas, tornando-as momentos quase sagrados de fala permitida. Há momentos designados para a comunicação verbal, como nas reuniões do capítulo, onde você discute os assuntos da abadia, confessa suas faltas e recebe as decisões do abade. Mesmo nesses momentos, a fala é controlada, direcionada e sem frivolidades ou discussões acaloradas. As conversas informais, as fofocas e as reclamações são estritamente desencorajadas, vistas como uma quebra da harmonia e da disciplina. Durante as refeições no refeitório, o silêncio é quebrado apenas pela voz constante do monge leitor, que preenche o ambiente com trechos das escrituras ou de textos espirituais edificantes, garantindo que a mente permaneça focada no divino. É uma disciplina que exige um autocontrole imenso. Imagine não poder comentar o clima, a qualidade da comida ou a última novidade da vida monástica por semanas a fio. Suas observações internas acumulam-se, e talvez nos seus sonhos você finalmente desaba em um monólogo ininterrupto. A privação da fala constante para alguns é uma das maiores dificuldades da vida monástica, superando o frio ou a dieta espartana. Sua mente se torna um refúgio, um lugar onde as palavras podem ecoar livremente, sem restrições. Você começa a prestar mais atenção aos sons que antes ignorava. O rangido de uma porta, o crepitar do fogo no refeitório, o canto matinal do galo, o zumbido de uma mosca no scriptorium. Cada som se amplifica e o mundo exterior se torna um coro sutil de existências. É um treino para a escuta, não apenas com os ouvidos, mas com a alma, um aprimoramento da percepção que você levará para além do mosteiro, se algum dia sair. Você aprende a ler a expressão dos olhos dos seus irmãos, a interpretar seus gestos, a entender suas necessidades sem uma única palavra. É quase como um jogo de charadas silencioso, mas com consequências eternas. Pelo menos, você não precisa se preocupar em dizer a coisa errada em uma reunião de trabalho, não é? Ou em enviar uma mensagem de texto para a pessoa errada. Aqui, o erro é interno e o arrependimento silencioso e profundamente pessoal. Com a grande quietude a envolver cada canto da abadia e a sua mente a adaptar-se ao ritmo silencioso da vida monástica, surge uma questão prática. Como os monges, que vivem sob o voto de silêncio quase absoluto, conseguem administrar um complexo mosteiro, trabalhar nos campos, manter bibliotecas e cuidar uns dos outros? A resposta reside numa ferramenta engenhosa, desenvolvida ao longo dos séculos, a complexa linguagem de sinais monástica, a sua forma de comunicação sem palavras. Imagine a cena. Você está no refeitório, precisando de mais pão. Em vez de falar, você leva as duas mãos à boca e faz um movimento circular, indicando pão. Ou, se precisar de água, leva a mão ao pescoço e aponta para baixo, como se estivesse a engolir. Essa não é uma comunicação intuitiva do dia a dia. É um sistema formalizado,
aprendido e praticado por todos na abadia. A necessidade era a mãe da invenção. Sem a fala, o mosteiro precisava de um meio de comunicação eficiente para que a vida pudesse fluir sem quebrar a reverência e a meditação contínua. É como aprender um novo idioma, mas com os músculos em vez da língua, e sem aplicativos de tradução, claro. A linguagem de sinais monástica era surpreendentemente abrangente. Não se limitava a objetos básicos. Havia sinais para as diferentes refeições do dia, para os tipos de alimentos permitidos e proibidos, para os ofícios religiosos, para os livros específicos da biblioteca e até para conceitos mais abstratos como Deus, oração ou pecado. Por exemplo, para pedir peixe você podia imitar um peixe nadando. Para solicitar vinho, um gesto que sugeria beber e depois um sinal específico para uva ou vinho. A precisão era vital para evitar mal-entendidos que pudessem perturbar a ordem ou o silêncio. Um facto amplamente conhecido é que os monges cluníacos, no século X, são frequentemente associados a uma das linguagens de sinais mais elaboradas e bem documentadas, com centenas de gestos registrados em manuais. Esses documentos eram, de facto, dicionários silenciosos, o seu guia de conversação monástica. Aprender essa linguagem era parte integrante da sua formação como monge, quase como um curso intensivo de comunicação não verbal. Desde os noviços, que chegavam ao mosteiro, até os monges mais velhos, todos deviam dominar esses sinais. Era uma forma de disciplina adicional que reforçava a humildade e a obediência, pois exigia uma coordenação constante entre o pensamento e a ação silenciosa. Se você errasse um sinal, isso poderia levar a um erro hilariante. Imagine pedir vinho e receber água benta, ou a uma penitência, dependendo da paciência do seu irmão. É como ter um professor de mímica muito rigoroso, e a sua nota depende da sua capacidade de não falar. Historiadores ainda debatem sobre a origem exata e a uniformidade dessas linguagens de sinais. Alguns argumentam que variações significativas existiam entre as diferentes ordens monásticas e até entre abadias da mesma ordem. Isso significaria que um monge que se transferisse para outro mosteiro teria que aprender um dialeto diferente de sinais, uma curiosidade excêntrica que faria as suas diferenças regionais no idioma moderno parecerem triviais. O facto de esses sistemas terem sido registrados em manuscritos sugere uma tentativa de padronização, mas a prática diária pode ter sido mais fluida. O impacto dessa comunicação silenciosa na vida cotidiana era profundo. A disciplina mental exigida para não vocalizar os pensamentos era constante. Você aprendia a observar mais atentamente os seus irmãos, a ler as suas intenções nos seus olhos e nos seus gestos, a antecipar as suas necessidades. O ambiente silencioso tornava cada movimento significativo, cada objeto colocado, cada porta aberta, uma forma de comunicação implícita. Não havia espaço para conversas fiadas, para comentários sobre o clima ou para fofocas. A comunicação tornava-se puramente funcional ou profundamente espiritual, focada na administração da abadia ou na expressão da fé. Pelo menos você não precisa se preocupar com notificações de mensagens de texto ou com ligações de telemarketing, não é? O seu modo avião é a sua vida. Essa habilidade de se comunicar sem palavras também reforçava o laço comunitário. A dependência mútua para entender e ser entendido criava um sentido de unidade, de que todos estavam juntos na mesma jornada silenciosa. Era um lembrete constante da sua escolha de renunciar aos prazeres da fala para se concentrar no divino. E mesmo que ocasionalmente um gesto desajeitado ou um sinal mal interpretado levasse a um momento de comédia silenciosa, um monge pedindo uma ferramenta e recebendo uma fruta, a intenção era sempre a disciplina e a devoção. Com a mente a adaptar-se à sinfonia silenciosa dos gestos e o corpo a sentir o frio constante da abadia, o seu estômago, por mais que disciplinado, começa a dar os primeiros sinais de vida. É um lembrete subtil da sua condição mortal.
e da necessidade de sustento, mesmo que mínimo. Depois de horas de oração e meditação na escuridão e do trabalho inicial que o dia já impôs, a sua atenção é agora direcionada para o refeitório, onde o primeiro alimento do dia o aguarda. Imagine-se a caminhar em silêncio em direção ao refeitório, um salão austero de paredes de pedra e longas mesas de madeira. Não há o burburinho de uma cafeteria moderna, nem o cheiro de café expresso ou bacon a fritar. O aroma predominante é o de pão acabado de cozer, denso e terroso, misturado com o vapor suave da pottage. A luz que preenche o ambiente é difusa, vinda de poucas janelas ou de velas de sebo, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo solene e funcional. Você escolhe o seu lugar num banco simples, ao lado dos seus irmãos, e aguarda, sem uma palavra, que o alimento seja servido. A sua primeira refeição do dia, que na Idade Média poderia ser tanto um pequeno almoço, quanto a refeição principal do meio-dia, dependendo da ordem e da estação, é um exercício de simplicidade. Não há buffets elaborados, nem a escolha entre dezenas de cereais ou smoothies coloridos. O item central e omnipresente na sua tigela é o pão. Não o pão branco e fofo que a sua padaria moderna oferece. Este é um pão integral, pesado e denso, feito de grãos rústicos como cevada ou centeio. É o tipo de pão que, se você o atirasse com força, ele poderia derrubar um pequeno esquilo. Brincadeiras à parte, ele é a sua principal fonte de calorias, a base de quase todas as suas refeições, e você o mastiga demoradamente, sentindo a textura áspera e o sabor terroso. A acompanhar o pão está a sua porção de pottage. Como já deve ter percebido, é um mingau grosso ou uma sopa rala feita com grãos como aveia ou cevada, legumes de raiz, cenouras, nabos, pastinacas e, se o mosteiro tiver sorte, algumas ervilhas ou feijões. Não há carne na sua pottage nesta refeição, nem em muitas outras. A proibição de carne vermelha é uma constante na dieta monástica, vista como uma forma de mortificação da carne e de disciplina. O sabor é simples, nutritivo e, por vezes, um pouco monótono, mas é o que sustenta a comunidade. É o que o mantém em pé para as longas horas de trabalho e oração. Um facto amplamente conhecido é que o pão e a pottage formavam a base da dieta da maioria da população medieval, não apenas dos monges, refletindo a escassez e a simplicidade dos recursos alimentares da época. Para beber, a escolha é unânime e previsível: a small beer. Esta cerveja de baixo teor alcoólico, feita com água fervida, é a sua principal fonte de hidratação. O processo de fervura torna-a segura para beber, ao contrário da água da fonte ou do rio, que podia estar contaminada com parasitas e doenças que você já ouviu falar em outras sessões e que preferia não experimentar. É a sua forma de se manter hidratado e de evitar a disenteria, que poderia comprometer seriamente a sua capacidade de cumprir os ofícios. Historiadores ainda debatem sobre o teor alcoólico exato desta cerveja. Alguns sugerem que era tão baixo que mal se notava, tornando-a mais um tônico nutritivo do que uma bebida intoxicante. É uma curiosidade excêntrica pensar que, se você pedisse um sumo de fruta aqui, o seu irmão poderia olhar para você como se tivesse acabado de sugerir uma heresia. Durante a refeição, a disciplina do silêncio é mantida. Não há conversas, nem risadas, nem a troca de histórias da manhã. Em vez disso, um monge leitor se posiciona num púlpito elevado e a sua voz monótona e constante preenche o ambiente com trechos das Escrituras, das vidas dos santos ou de outros textos espirituais. A refeição não é apenas um acto de sustento, mas uma oportunidade para a meditação e para a edificação espiritual contínua. Você come, mas a sua mente é alimentada pela palavra de Deus. A sua porção é medida, suficiente para nutrir, mas nunca para saciar a gula. É uma disciplina que faz as suas refeições conscientes modernas parecerem um banquete de ostentação. A ausência de especiarias exóticas, de doces ou de qualquer indulgência culinária é um lembrete constante da sua vocação de renúncia. Você aprende a aceitar a simplicidade com gratidão, a encontrar satisfação naquilo que é essencial
e a valorizar a pura nutrição em detrimento do prazer momentâneo. Pelo menos você não precisa se preocupar em tirar fotos da sua comida para as redes sociais ou em decidir qual café gourmet vai tomar. A sua vida é um modelo de simplicidade, quer você queira ou não. Com o gosto simples do pão e da small beer ainda na sua boca, e o corpo reabastecido para os rigores do dia, a sua experiência no refeitório, o refeitorium, transcende a mera necessidade física. Para você, monge, cada refeição é uma extensão do seu voto de silêncio, uma lição prática de disciplina e um momento de edificação espiritual contínua. Não é apenas onde você come, é onde você aprende a comer com a alma. Imagine o ambiente do refeitório, não como um salão de banquetes, mas como um espaço de profunda simplicidade e ordem. As paredes são de pedra nua, o ar pode ser fresco, e a luz vinda de poucas janelas altas banha as longas mesas de madeira rústica e os bancos simples onde você e seus irmãos se sentam. Não há toalhas de mesa bordadas nem arranjos de flores. A mesa é limpa e funcional, preparada apenas com as tigelas de madeira ou cerâmica para a sua pottage e o seu pedaço de pão, e talvez um jarro de cerveja. O cheiro predominante é o do alimento simples, sem a complexidade de temperos ou aromas que você conheceria na vida moderna. O ritual da refeição é tão coreografado quanto qualquer ofício na igreja. Você entra no refeitório em procissão silenciosa, em ordem hierárquica, e ocupa o seu lugar designado. Não há conversas nem murmúrios. O silêncio é a regra absoluta, reforçado pela presença vigilante do abade, que geralmente se senta em uma mesa elevada no topo do salão, observando cada um dos seus monges. O monge responsável pelo serviço distribui o alimento de forma metódica, sem pressa, garantindo que cada um receba sua porção devida. Enquanto você come, não há a distração da conversa, das notícias do dia ou das redes sociais. Em vez disso, a voz constante do monge leitor preenche o ambiente. Ele se posiciona em um púlpito elevado, o ambo, e sua voz monótona e clara recita trechos das Escrituras, das vidas dos santos, dos padres da igreja ou de textos espirituais edificantes. Essa leitura não é apenas para preencher o silêncio. É uma forma de alimento para a alma, garantindo que a mente permaneça focada no divino mesmo durante o ato mais mundano. É um fato amplamente conhecido que a leitura em voz alta durante as refeições era uma prática universal em mosteiros beneditinos, servindo como uma forma de instrução contínua e disciplina espiritual. A disciplina no ato de comer é rigorosa. Você come sua pottage com uma colher de madeira e seu pão com as mãos, sem pressa, sem gula, sem desperdício. Não há segundas porções, a menos que o abade conceda uma permissão especial. A mastigação é lenta, a deglutição consciente. Cada bocado é um ato de sustento, não de prazer. Imagine tentar não comentar sobre a qualidade do pão ou a falta de sal na sopa por semanas a fio. Essa disciplina da boca e do paladar é uma forma de mortificação da carne, uma maneira de controlar os desejos e focar na gratidão pelo sustento recebido. É o tipo de experiência que faria seu filho de 5 anos implorar por uma mordida do brócolis. A regra de silêncio é tão importante no refeitório quanto no claustro. Se um monge precisa de algo, ele o pede através da linguagem de sinais monástica, já aprendida e praticada por todos. Um gesto para pão, outro para água, outro para um item específico. Não há necessidade de palavras. Uma curiosidade excêntrica é que, em alguns mosteiros, se um monge quebrava o silêncio no refeitório, ele poderia ser obrigado a comer sua próxima refeição sentado no chão, separado dos outros, um ato de humilhação pública que servia como um forte lembrete da importância da regra. Historiadores ainda debatem sobre a exata rigidez com que essas regras eram aplicadas em diferentes abadias. Alguns registros sugerem que um abade mais brando poderia tolerar um murmúrio ocasional, enquanto outros impunham um silêncio quase absoluto, com um monge circator, vigilante, andando com uma vara para alertar os distraídos. Essa disciplina à mesa
embora pareça opressora para os padrões modernos, tem um propósito espiritual. Ela visa a erradicação da gula, da fofoca e da distração. Ao silenciar o corpo, a mente é libertada para a contemplação. Cada refeição, então, torna-se um ato de oração, um momento de comunhão com Deus e com os irmãos, mesmo sem uma única palavra trocada. Você come para viver e vive para orar. Sua vida é um ciclo contínuo de devoção, onde até mesmo o ato de alimentar-se é uma forma de serviço divino. E no final da refeição, você se levanta em silêncio, a tigela vazia, o corpo satisfeito o suficiente e a alma, talvez, um pouco mais elevada. Pelo menos você não precisa se preocupar em discutir a política na mesa do jantar. Com o silêncio disciplinado do refeitório e o sabor simples do pão e da pottage ainda presentes na sua boca, você, monge, começa a entender que a sua dieta vai muito além do que é servido na sua tigela. A alimentação monástica não é apenas sobre o que se come, mas sobre o que não se come, sobre as restrições e os jejuns que moldam o seu corpo e, mais importante, a sua alma. A proibição de carne de quadrúpedes é uma das regras mais proeminentes na vida monástica. Imagine não poder desfrutar de um bom pedaço de carne vermelha por semanas, meses ou até mesmo por toda a sua vida, a menos que você esteja gravemente doente. Para você, monge, carne de boi, porco ou ovelha é vista como uma indulgência, uma fonte de paixão e de prazer carnal que deve ser evitada para a purificação da alma. Essa restrição é uma forma de mortificação, um sacrifício que eleva sua mente do terreno ao celestial. No entanto, a regra, como muitas na Idade Média, tinha suas nuances. Peixe e aves, por exemplo, eram frequentemente permitidos, pois não eram considerados carne no sentido estrito da lei canônica da época. Então, se a abadia estava perto de um rio ou lago, ou tinha seus próprios viveiros e aviários, você poderia ter o luxo de um pouco de proteína, algo que faria um camponês salivar apenas ao imaginar. Historiadores ainda debatem sobre o quão estritamente essa proibição era seguida em todos os mosteiros e se havia brechas ou interpretações mais liberais em algumas regiões. A sua bebida principal, a small beer, é muito mais do que apenas uma bebida. Ela é um elemento vital na sua sobrevivência e disciplina. Lembre-se, a água da fonte era frequentemente contaminada, e a cerveja, por ser feita com água fervida no processo de braçagem, era a opção mais segura. Mas a small beer não era apenas segura. Ela era nutritiva, contendo calorias e nutrientes que complementavam sua dieta à base de grãos e vegetais. Ela é consumida em todas as refeições e, por vezes, até mesmo entre elas, garantindo hidratação constante. É uma curiosidade excêntrica que, em algumas grandes abadias, a produção de cerveja era tão vasta que existiam várias qualidades. A small beer para o consumo diário dos monges e irmãos leigos, e uma cerveja mais forte para os hóspedes ou para vender, servindo como uma fonte de renda significativa para o mosteiro. Pelo menos você não precisa se preocupar em contar calorias ou em escolher entre as milhares de opções de bebidas no supermercado. Sua vida alimentar é um modelo de simplicidade forçada. Além das restrições alimentares diárias, o jejum é uma parte integral e rigorosa da sua vida monástica. Não é apenas uma dieta temporária para perder peso, é um compromisso espiritual. A regra de São Bento especifica períodos de jejum intensos, especialmente durante a Quaresma, os 40 dias antes da Páscoa, onde a dieta se tornava ainda mais espartana, com uma única refeição ao dia e sem laticínios ou ovos. Mas o jejum se estendia para além da Quaresma. Muitos dias da semana, especialmente quartas e sextas-feiras, também podiam ser dias de jejum ou de abstinência de carne. O jejum é visto como uma forma de penitência e purificação, um meio de mortificar a carne para elevar o espírito. É um teste da sua fé e da sua capacidade de controlar os desejos do corpo. Nessas horas, o estômago pode roncar, a cabeça pode doer de fome e a fraqueza pode se instalar. Mas a mente é forçada a se focar ainda mais na oração e na meditação, buscando a força e o sustento no divino.
É uma disciplina que faz as suas dietas detox modernas parecerem um piquenique de luxo. Um fato amplamente conhecido é que os períodos de jejum eram tão intrínsecos à vida medieval, tanto para clérigos quanto para leigos, que a alimentação era um constante ato de equilíbrio entre necessidade e restrição religiosa. Parece que a sua recompensa por ter jejuado é mais jejum. A sua dieta é desprovida de muitos prazeres. Especiarias que hoje são comuns eram raras e extremamente caras, reservadas para as mesas dos nobres ou para os mais abastados. O sal era valioso, e doces, como açúcar ou mel, exceto em raras ocasiões ou para os enfermos, eram quase inexistentes. O sabor dos seus alimentos é puro, terroso, muitas vezes monótono. Mas a cada gole de cerveja e a cada mordida de pão, você se lembra do propósito da sua vida. Não é sobre o prazer imediato, mas sobre a humildade, a renúncia e a disciplina que moldam sua alma para a eternidade. A sua dieta é um constante lembrete da sua vocação, uma forma silenciosa de servir a Deus, mesmo nos momentos mais básicos da sua existência. Com o corpo temperado pelas restrições da dieta e a mente focada pela disciplina do jejum, você, monge, descobre que a sua vida na abadia não é apenas um contínuo de orações e meditações. Ela é também uma labuta constante, uma prova física da sua devoção, resumida no princípio fundamental que guia cada um dos seus dias. Ora et labora, ora e trabalha. Não é apenas uma sugestão, é a própria essência da sua existência monástica, uma forma de garantir que tanto a alma quanto o corpo estejam a serviço de Deus. Imagine que, após as orações matinais e a refeição simples, o seu dia se desdobra em um ciclo cuidadosamente orquestrado entre o púlpito e o arado, o scriptorium e a cozinha. Para você, o trabalho manual não é um fardo, mas uma parte integrante da sua disciplina espiritual. A ociosidade é vista como um caminho para a tentação, uma porta aberta para o pecado. A regra de São Bento, o seu guia infalível, é clara. A ociosidade é inimiga da alma. Portanto, cada momento do seu dia que não é preenchido com oração ou leitura edificante deve ser dedicado ao trabalho útil. É um tipo de produtividade extrema que faria o seu coach de carreira moderno aplaudir de pé, mas sem o salário no final do mês. A abadia, para se manter, precisa ser autossuficiente. Isso significa que a comunidade depende do seu próprio esforço para produzir alimento, roupas, materiais de construção e até mesmo livros. A variedade de tarefas que você pode ser designado a realizar é surpreendente. Se você é um monge converso, um irmão leigo que não é sacerdote e se dedica principalmente às tarefas manuais, sua vida será predominantemente de trabalho físico, com menos ênfase nas orações formais, embora ainda sob a mesma disciplina rigorosa. Mas mesmo como monge coral dedicado ao ofício divino, você não está isento da labuta que mantém a abadia funcionando. Um dos pilares do trabalho monástico é a agricultura. A abadia geralmente possui vastas terras cultiváveis e grande parte do dia é dedicada a arar, semear, capinar e colher. O cheiro de terra úmida, o suor na testa e o cansaço nos músculos são seus companheiros constantes. As ferramentas são rudimentares, enxadas de madeira, arados puxados por bois, se a abadia for rica o suficiente para ter animais de tração, e foices que exigem afiação constante. Não há tratores, nem colheitadeiras, nem mesmo um podcast para te distrair enquanto trabalha. É o trabalho braçal puro, repetitivo, sob o sol ou a chuva, sentindo o peso da ferramenta e o cansaço que se acumula nas suas costas. Um fato amplamente conhecido é que os monges foram grandes inovadores na agricultura medieval, introduzindo e aperfeiçoando técnicas como a rotação de culturas, a drenagem de pântanos e o uso de fertilizantes naturais, o que contribuiu significativamente para a produtividade agrícola da Europa. É como se eles fossem os influenciadores agrários da Idade Média, mas com muito mais barro e menos filtros. Além do campo,
há uma miríade de outras tarefas. Você pode ser designado para a cozinha, onde o calor do fogo é constante e o cheiro de pottage e pão assando é familiar. Ou talvez para a lavanderia, onde a tarefa hercúlea de lavar as pesadas túnicas de lã é realizada manualmente, usando água fria e sabão rudimentar. Se você é habilidoso com as mãos, pode trabalhar na carpintaria, sentindo o aroma da madeira recém-cortada enquanto conserta móveis, portas ou telhados. Na ferraria, o som do martelo batendo no metal quente e o cheiro de fumaça e ferro forjado são constantes, enquanto ferramentas são forjadas e peças metálicas são reparadas. Há sempre algo a ser feito, sempre uma mão a ser estendida para garantir que a comunidade prospere sem depender do mundo exterior. Historiadores ainda debatem sobre o quão pesado era realmente o trabalho físico para os monges, com alguns argumentando que a disciplina do ora et labora era mais sobre a participação simbólica e a mortificação da carne do que sobre a produtividade máxima, especialmente para os monges mais estudiosos. No entanto, a realidade é que a sobrevivência da abadia dependia desses esforços combinados. Sua vida é um ciclo de oração e trabalho, e o trabalho físico, para você, é uma forma de oração silenciosa. Cada gota de suor, cada bolha nas mãos, cada músculo dolorido é um sacrifício feito em devoção. Não há férias remuneradas, nem benefícios de saúde que não sejam as orações e as ervas do jardim monástico. Pelo menos você não precisa se preocupar em responder e-mails do trabalho depois do expediente. Aqui o seu expediente é a sua vida inteira, e a sua única recompensa é a salvação da alma. Com o princípio do ora et labora gravado em sua alma e o cheiro do trabalho em suas roupas, você, monge, encontra um propósito profundo na terra sob seus pés. Embora a disciplina espiritual seja a espinha dorsal de sua vida, a sobrevivência da abadia depende diretamente do suor do seu esforço no campo. O trabalho agrícola não é apenas uma tarefa, é uma oração silenciosa, uma conexão direta com a criação divina. Imagine-se nos campos da abadia, não como um espectador, mas como parte da engrenagem que alimenta a comunidade. O dia começa cedo, logo após as orações matinais e o simples desjejum. O ar pode estar frio e úmido com o cheiro da terra recém-revolvida. Suas ferramentas são as mesmas que seus ancestrais usavam. Uma enxada pesada de madeira com ponta de ferro, uma foice com lâmina curva para ceifar e, se a abadia tiver sorte, um arado robusto puxado por bois, que move a terra lentamente com um som de raspar que se mistura ao silêncio do campo. Não há grandes máquinas ou tratores, nem o barulho de motores. A única música é o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos e o ritmo constante da sua própria respiração e dos seus movimentos. A agricultura monástica é a espinha dorsal da economia da abadia. Você cultiva uma variedade de grãos essenciais para o pão e a pottage, trigo, cevada, centeio e aveia. A rotina é ditada pelas estações. Na primavera, você se curva para semear as sementes na terra fria, um ato de fé na colheita futura. O trabalho é repetitivo, mas vital. No verão, o sol forte bate em suas costas enquanto você capina ervas daninhas, protege as colheitas de pragas e irriga os campos, muitas vezes através de sistemas de canais e represas que os monges ajudaram a desenvolver. O cheiro de grãos maduros e de solo fértil é constante no ar, uma promessa de sustento. O outono é a época da colheita, o trabalho mais intenso e exaustivo de todo o ano. Você passa longas horas do nascer ao pôr do sol, ceifando os campos com a foice, sentindo o peso do grão e o cansaço que se acumula em cada músculo. As bolhas nas suas mãos são uma medalha de honra, e a dor nas suas costas é um lembrete constante da sua labuta. Uma curiosidade excêntrica é que em alguns mosteiros os monges desenvolviam calendários agrícolas detalhados, que incluíam não apenas os dias de plantio e colheita, mas também os dias de oração específica para a fertilidade da terra ou para pedir chuva, misturando a prática com a fé. É um tipo de planejamento de projeto que faz os seus gráficos de Gantt modernos
parecerem uma piada. Um fato amplamente conhecido é que os monges medievais foram grandes inovadores na agricultura, introduzindo e aperfeiçoando técnicas como a rotação de culturas de 3 campos, que aumentava a produtividade e a fertilidade do solo, o uso de sistemas de drenagem para tornar terras pantanosas cultiváveis e o emprego de fertilizantes naturais para melhorar a colheita. Essa busca por autossuficiência levou a uma eficiência e um conhecimento agrícola que eram muitas vezes superiores aos dos camponeses seculares ao redor. Além dos grãos, você também pode estar envolvido no cultivo de legumes e ervas no jardim da abadia. O cheiro fresco de menta, sálvia e lavanda é um alívio para os sentidos, e o trabalho aqui é um pouco mais delicado. Você planta e cuida de nabos, cenouras, ervilhas e uma variedade de ervas medicinais que serão usadas na enfermaria do mosteiro. O trabalho com os animais também é essencial. Se a abadia tem gado, ovelhas ou porcos, você pode estar envolvido em sua criação, ordenha ou pastoreio. O som dos animais e o cheiro do esterco são familiares, e o cuidado com eles é parte da sua contribuição para o mosteiro. Historiadores ainda debatem sobre o quão prático era esse envolvimento direto dos monges corais na agricultura versus a delegação de grande parte do trabalho para irmãos leigos ou servos, mas a disciplina do trabalho era um ideal para todos. Ao final do dia, exausto, você retorna à abadia com os pés cobertos de barro e as mãos ásperas. A dor nos músculos é uma constante, mas há uma profunda satisfação em saber que sua labuta alimentará seus irmãos e contribuirá para a glória de Deus. Não há um salário no final do mês, nem férias remuneradas. Sua recompensa é a certeza de que você cumpriu sua parte no grande plano divino e a promessa de que seu trabalho, por mais humilde que seja, tem um propósito eterno. Pelo menos, você não precisa se preocupar com as previsões do tempo no seu aplicativo. O clima medieval é uma constante surpresa e a sua única previsão é a oração. Com a terra e os grãos marcando o ritmo do seu dia e os músculos a doerem do trabalho no campo, você, monge, descobre que a sua contribuição para a abadia não se limita apenas à lavoura. Dentro dos muros do mosteiro, escondidas em pátios secundários ou edifícios mais afastados, existem as oficinas, onde as mãos que oram também criam. Aqui, o princípio do ora et labora ganha uma nova dimensão, transformando a disciplina em arte e o esforço em autossuficiência. Imagine o som suave de um martelo batendo na madeira, o cheiro forte de fumaça e metal ou o aroma adocicado da cera derretida. Se você possui alguma aptidão manual, sua labuta diária pode acontecer em uma dessas oficinas, longe do vento e do sol dos campos. A abadia, sendo uma comunidade autossuficiente, precisava produzir a maioria dos seus próprios bens, e isso exigia uma gama impressionante de habilidades e ofícios. Na carpintaria, por exemplo, o cheiro de madeira recém-cortada é constante. Você pode estar serrando tábuas, plainando superfícies ou entalhando detalhes em móveis rústicos. Bancos, portas, telhados e até mesmo equipamentos agrícolas eram feitos e reparados aqui. As ferramentas são poucas e simples: serras manuais, martelos de ferro, cinzéis e formões. Mas a perícia para usá-las é desenvolvida ao longo de anos de prática. É um trabalho que exige precisão e paciência, o que faz a sua montagem de móveis modernos parecer um desafio de quebra-cabeças pré-fabricado. Na ferraria, o calor é intenso, e o som do martelo na bigorna é uma batida rítmica que ecoa pelas paredes de pedra. Monges ferreiros forjam ferramentas, consertam peças de arado e criam itens metálicos essenciais para a abadia. O cheiro de carvão queimando e de metal quente permeia o ar, e as faíscas que saltam da bigorna criam um espetáculo de luz na penumbra da oficina. Não há máquinas industriais, apenas a força do braço e a habilidade de moldar o ferro incandescente. Um facto amplamente conhecido é que muitos mosteiros eram centros de inovação tecnológica, e os monges ferreiros eram cruciais para o desenvolvimento de ferramentas agrícolas mais eficientes e para a construção de estruturas complexas.
Mas os ofícios não se limitam ao que é essencial para a manutenção. A abadia também precisa de roupas, velas e, claro, a sua small beer. Na oficina de tecelagem, o som rítmico do tear preenche o ar. Monges tecelões transformam a lã bruta das ovelhas da abadia em fios e em seguida em tecido para as túnicas e cobertores. O cheiro de lã e de terra é familiar. Na oficina de velas, o aroma de cera derretida é constante. Você pode estar mergulhando pavios em grandes tachos de cera de abelha ou de sebo animal, criando as velas que iluminarão os ofícios noturnos na igreja e o trabalho no scriptorium. É um trabalho repetitivo, mas essencial para a iluminação na escuridão medieval. A cervejaria da abadia, muitas vezes um edifício separado devido ao risco de incêndio e ao seu tamanho, é outro centro de produção vital. O cheiro de malte e levedura no ar é inconfundível. Monges cervejeiros supervisionam o processo de braçagem, fermentação e armazenamento da small beer, garantindo um suprimento constante da bebida segura, que é a principal fonte de hidratação de todos. E na padaria ligada à cozinha, o cheiro quente e denso do pão recém-assado é uma constante, enquanto grandes fornadas são preparadas para alimentar toda a comunidade. É uma curiosidade excêntrica que alguns monges cervejeiros eram tão zelosos em suas receitas que, ao final da vida, as passavam para seus sucessores em segredo, quase como uma receita mágica para garantir a perfeição de sua bebida, algo que hoje seria motivo de um contrato de confidencialidade rigoroso. Historiadores ainda debatem o quão comum era a prática de monges de ordens mais estritas se dedicarem a ofícios complexos, argumentando que muitos desses trabalhos eram realizados por irmãos leigos, converse, ou por trabalhadores seculares empregados pela abadia. No entanto, o ideal beneditino incentivava que todos os monges, em alguma medida, participassem do trabalho manual, mesmo que fosse apenas para aprender a humildade e evitar a ociosidade. É uma disciplina que faz as suas habilidades de hobby modernas, como fazer um crochê ou montar um quebra-cabeça, parecerem uma forma de terapia. Aqui é a sua contribuição vital para a sobrevivência de todos. Ao final do dia, com as mãos marcadas pelo trabalho, seja pelo machado, pelo tear ou pela espátula, você sente o peso da contribuição. Cada peça criada, cada pão assado, cada túnica tecida é um ato de oração, um serviço silencioso a Deus e à comunidade. Não há reconhecimento público ou prêmios de melhor artesão monástico. Sua recompensa é a autossuficiência da abadia e a certeza de que suas mãos, guiadas pela fé, estão criando e sustentando um mundo de devoção. Com o cheiro da madeira recém-cortada e o eco distante do martelo na ferraria ainda em suas narinas, você, monge, encontra um propósito diferente para suas mãos e sua mente. Longe do barulho das oficinas e da aspereza do trabalho no campo, há um santuário de quietude onde o saber é forjado com precisão meticulosa. É o scriptorium, o coração intelectual da abadia, onde a sua disciplina se transforma em arte e a sua paciência em legado. Imagine-se a entrar nesta sala, um refúgio da agitação, mesmo que silenciosa, do mosteiro. O ar é mais frio, mais denso, com um aroma inconfundível de pergaminho, tinta e talvez um leve cheiro de mofo. A luz natural é escassa, filtrada por pequenas janelas que mal permitem que a claridade do dia inunde o espaço. A iluminação vem de velas bruxuleantes ou lamparinas a óleo, que lançam sombras dançantes sobre as paredes de pedra e o pergaminho à sua frente. É um ambiente que exige concentração extrema, onde a única música é o arrastar suave da sua pena, o virar cuidadoso de uma página e o suspiro ocasional de um irmão. Sua ferramenta principal é a pena de ganso, cuidadosamente aparada e afiada com uma pequena faca. Você a mergulha em um tinteiro de chifre ou cerâmica cheio de tinta preta ou marrom, feita de fuligem, nozes de galha ou pigmentos vegetais. À sua frente, um pedaço de pergaminho, a pele de um animal, geralmente ovelha, cabra ou bezerro, meticulosamente preparada, tão valiosa que cada erro é um sacrilégio. Sua tarefa é copiar palavra por palavra,
linha por linha. Os textos sagrados e seculares que o mosteiro possui. Livros da Bíblia, comentários teológicos, obras de filósofos gregos e romanos, tratados médicos, crônicas históricas. Você é um elo vital na corrente de transmissão do saber, um guardião de uma herança intelectual que, sem o seu trabalho, se perderia para sempre na escuridão da Idade Média. É o tipo de trabalho que faria você valorizar cada pixel da tela do seu computador. Um fato amplamente conhecido é que os monges copistas foram os principais responsáveis pela preservação da vasta maioria do conhecimento clássico e religioso da antiguidade durante a Idade Média. Sem os scriptoria monásticos, grande parte da literatura, filosofia e ciência da Grécia e Roma antigas não teria sobrevivido até os dias de hoje. É como se eles fossem a nuvem de armazenamento da época, mas com muito mais esforço manual e sem garantia de que os dados não se perdessem em um incêndio. Se você possui talento artístico, sua mesa pode estar coberta de pigmentos coloridos, feitos de minerais moídos como o azul lápis lazuli, importado a custo exorbitante de lugares distantes como o Afeganistão, o vermelho cinábrio ou o verde malaquita. Você pinta iluminuras deslumbrantes, bordas intrincadas, letras capitulares decoradas com ouro. Pequenos detalhes dourados são aplicados com uma precisão quase microscópica, e pequenas cenas que dão vida e beleza aos textos. É um trabalho que exige uma precisão de cirurgião, especialmente quando se trata de adicionar detalhes minúsculos com um pincel feito de pelos de esquilo. Uma curiosidade excêntrica é que, para garantir a precisão da cópia, alguns monges usavam um sistema de correção por voz, onde um monge lia o texto original em voz baixa enquanto o outro copiava, um método que hoje seria considerado um pesadelo de distração em um ambiente de trabalho, mas que à época era a vanguarda da verificação de dados. Historiadores ainda debatem sobre o quão comum era a prática de monges fazendo anotações ou comentários pessoais, por vezes bem-humorados, ou até reclamando da qualidade da tinta ou do frio nas margens dos manuscritos, os equivalentes medievais dos memes de escritório. Os desafios no scriptorium são muitos. O frio constante pode tornar seus dedos rígidos, dificultando o trabalho delicado. A luz fraca causa cansaço visual, e as horas curvados sobre a mesa podem provocar dores nas costas e no pescoço. Além disso, o custo dos materiais é proibitivo. Cada pedaço de pergaminho, cada frasco de tinta e cada pedacinho de ouro são extremamente valiosos. Um erro que exigisse refazer uma página inteira seria uma falha grave, tanto em termos de tempo quanto de recursos. Por isso, a concentração é total e a paciência infinita. A cada letra que você traça, a cada palavra que você copia, você sente o peso da responsabilidade. Não é apenas replicar um texto, é preservar uma parte da história, uma oração em si mesma. O silêncio do scriptorium é quebrado apenas pelo leve arrastar da pena no pergaminho, pelo suspiro ocasional de um irmão e talvez pelo som distante do sino chamando para o próximo ofício. Seus olhos doem, suas costas reclamam, e suas mãos podem desenvolver calos dos movimentos repetitivos, mas a cada página preenchida, você sente uma profunda satisfação. É uma forma de oração, você pensa, uma forma de servir a Deus e à posteridade, mesmo que seu nome jamais seja lembrado e seu trabalho seja a base para a sua internet do futuro. Com o arrastar suave da sua pena no pergaminho ainda ecoando em sua mente e a imagem das letras iluminadas a brilhar em seus olhos cansados do trabalho no scriptorium, sua jornada o leva a um dos lugares mais reverenciados de toda a abadia, a biblioteca monástica, o verdadeiro armazém do conhecimento e o coração intelectual da sua comunidade. Imagine-se a entrar neste santuário de saber. O ar é mais frio e seco do que no scriptorium, com um cheiro peculiar de pergaminho antigo, madeira e talvez um suave aroma de incenso que se agarrou aos livros ao longo dos séculos. A luz é escassa, vinda de janelas altas que filtram a claridade do dia, criando um ambiente de penumbra
que favorece a contemplação e o estudo. Não há mesas e cadeiras confortáveis para todos. A maioria das leituras é feita em púlpitos inclinados ou em bancos simples, enquanto você se curva sobre os preciosos volumes. As paredes da biblioteca estão forradas de estantes de madeira, onde os livros não estão dispostos como os seus em uma livraria moderna. Aqui eles podem estar acorrentados às estantes para evitar roubos ou perdas, um testemunho do seu valor imenso. Cada volume, copiado e muitas vezes iluminado por mãos como as suas, é uma obra de arte e um tesouro em si. Não há milhões de títulos ao alcance dos seus dedos. Cada livro é um bem precioso, o resultado de meses ou até anos de trabalho árduo. É o tipo de lugar onde a internet lenta não é uma reclamação, mas a ausência total de internet. A biblioteca monástica não é apenas um repositório de textos religiosos. Sim, você encontrará inúmeras cópias da Bíblia, comentários dos padres da Igreja, vidas de santos e obras de teologia. Mas também encontrará textos seculares, livros de medicina, obras de filosofia grega e romana, como Aristóteles, Platão e Sêneca, tratados de astronomia, matemática, gramática e retórica, crônicas históricas, registros da abadia e até mesmo algumas obras de literatura clássica. Um fato amplamente conhecido é que as bibliotecas monásticas foram, durante séculos, os principais centros de preservação do conhecimento da antiguidade clássica na Europa Ocidental, atuando como verdadeiros museus e universidades antes que as universidades existissem. Seu acesso à biblioteca é limitado e disciplinado. Não há horário de funcionamento flexível ou um bibliotecário para te ajudar a encontrar o último best-seller. Você deve ter permissão do abade ou do bibliotecário, o armarius, para consultar um livro. O manuseio dos volumes é feito com extremo cuidado. As páginas de pergaminho são delicadas e as encadernações, muitas vezes feitas de madeira e couro, são frágeis. Você aprende a virar as páginas com os dedos úmidos. Lembra daquelas práticas de higiene simples para não danificá-las. A leitura é feita em silêncio, é claro, e a concentração é total. Historiadores ainda debatem sobre o quão aberta era a biblioteca para todos os monges, com alguns argumentando que o acesso a certos textos mais avançados era restrito a um grupo seleto de estudiosos. A biblioteca é um lugar de estudo e contemplação. É aqui que você aprofunda sua compreensão das Escrituras, que pesquisa para seus sermões ou para seu trabalho no scriptorium. É também um refúgio intelectual, um lugar onde a mente pode vagar pelas ideias e conhecimentos de séculos passados, longe das demandas físicas do trabalho manual. O cheiro de pergaminho antigo e o silêncio profundo são uma fonte de paz, um bálsamo para a alma que busca a verdade. Uma curiosidade excêntrica é que alguns monges deixavam pequenas notas ou marcadores nas margens dos livros, por vezes com ilustrações curiosas ou comentários pessoais, como um emoji medieval para si mesmos ou para futuros leitores, algo que hoje seria motivo de bronca. Sua experiência na biblioteca é um privilégio que poucos no mundo medieval compartilhariam. Fora dos muros da abadia, a maioria das pessoas é analfabeta, e os livros são tão raros e caros que são considerados tesouros inestimáveis. Você tem acesso a um universo de ideias que moldaram o pensamento humano e a responsabilidade de protegê-las e transmiti-las. Essa é a sua universidade e seu motor de busca, e a sua única conexão é a sua própria mente. Ao final do seu tempo na biblioteca, você devolve o livro com o mesmo cuidado com que o recebeu, sentindo o peso do conhecimento que ele contém. É um lembrete silencioso de que, em uma era de escuridão, a luz do saber estava sendo cuidadosamente guardada e nutrida por mãos como as suas. Um legado que se estenderia por séculos e seria a base para o mundo que você conhece hoje. Com o perfume do pergaminho antigo e a quietude da biblioteca ainda a pairar em sua mente, você, monge, pode sentir o vasto conhecimento que é guardado dentro desses muros. No entanto, a abadia não é apenas um santuário para a oração e o saber. Ela é também um farol de esperança
e um porto seguro para aqueles que enfrentam as duras realidades do mundo exterior. Sua vida, embora reclusa, se conecta com o caos da Idade Média através de um pilar fundamental, a hospitalidade. Imagine-se no portão da abadia, não como um espectador, mas como parte da comunidade que estende a mão para o forasteiro. Esse portão imponente de madeira ou pedra serve como a fronteira entre o seu mundo disciplinado e o turbulento mundo secular. Não há placas de não perturbe ou recepcionistas impacientes, muito menos um sistema de reservas online. Em vez disso, a porta do mosteiro está, por virtude da regra de São Bento, sempre aberta para os necessitados. O princípio é claro e inegociável. Todo hóspede deve ser recebido como o próprio Cristo. Isso significa que, independentemente da sua condição social, da sua riqueza ou da sua fé, você e seus irmãos devem oferecer abrigo, alimento e, se necessário, cuidado. É um compromisso que transforma a abadia em um oásis de caridade e segurança em uma era onde viajar era uma aventura perigosa e a assistência social era praticamente inexistente. Viajantes de todos os tipos batem à sua porta. Peregrinos cansados em longas jornadas para santuários distantes, mercadores transportando suas mercadorias, nobres em trânsito buscando um repouso seguro e, claro, os pobres e mendigos em busca de sustento. Para os viajantes mais abastados, existe o alojamento para hóspedes, hospitium, um edifício separado dentro do complexo da abadia, com quartos simples, mas limpos, e camas que, embora não tão confortáveis quanto as modernas, são um luxo comparado à sua tábua de madeira na cela. Para os peregrinos mais humildes e os necessitados, há um espaço mais modesto, mas igualmente acolhedor, geralmente perto do portão, um albergue rudimentar onde podem encontrar abrigo para a noite. Não há taxas de hospedagem. A recepção é feita com a mesma humildade e devoção que você oferece a Deus. Você pode ser o monge designado para receber os hóspedes, hostelários, e sua tarefa é garantir que eles se sintam bem-vindos, sem, no entanto, quebrar o silêncio e a disciplina que regem a vida dos monges. É uma delicada dança entre as necessidades do mundo secular e a santidade do sagrado. A refeição servida aos hóspedes é, de forma notável, mais farta do que a dieta monástica regular. Pode incluir carne, vinho e até mesmo algumas guloseimas raras, como frutas secas ou mel, itens que para você, monge, são luxos raros ou proibidos devido às suas restrições dietéticas. É um contraste gritante com sua própria pottage e pão diários, não é? Ver os hóspedes desfrutando de tais iguarias pode ser um teste à sua disciplina e à sua renúncia, mas você se lembra que a generosidade para com o próximo é uma virtude maior do que o prazer pessoal. Um fato amplamente conhecido é que muitos mosteiros se tornaram pontos de parada essenciais nas rotas de peregrinação medievais, como o famoso Caminho de Santiago de Compostela. Eles ofereciam não apenas abrigo, mas também serviços básicos como uma enfermaria, o que veremos a seguir, e um porto seguro para os viajantes que, de outra forma, estariam à mercê das estradas perigosas e do clima inclemente. É como ter um hotel 5 estrelas na Idade Média, mas a moeda de troca é a sua alma, não o seu cartão de crédito. Além de viajantes, os mosteiros também funcionavam como centros de caridade para a população local. Os pobres batiam à porta em busca de comida, os doentes em busca de remédios, que serão detalhados na próxima sessão, e as crianças órfãs podiam encontrar um lar e educação dentro das paredes da abadia. Você pode estar envolvido na distribuição de pão para os famintos, na assistência aos enfermos ou na instrução dos jovens leigos. É uma extensão da sua vida espiritual, um serviço direto à comunidade que demonstra a compaixão monástica em ação. Uma curiosidade excêntrica é que alguns abades, especialmente aqueles de mosteiros mais ricos, mantinham um fundo de caridade específico que era usado para comprar roupas e alimentos para os mais necessitados, além do que era produzido na própria abadia, demonstrando um tipo primitivo de previdência social. Historiadores ainda debatem sobre o quão generosos os mosteiros eram de fato, e se a caridade
era sempre motivada puramente pela fé ou também pela necessidade de manter boas relações com os senhores locais e a população, uma espécie de RP medieval. A interação com os hóspedes é geralmente controlada para minimizar a distração da vida monástica. As conversas são breves e focadas nas necessidades do hóspede, e os monges evitam longas discussões sobre o mundo exterior. A abadia, apesar de sua abertura, mantém sua santidade e seu propósito primário de oração e contemplação. A presença dos hóspedes, no entanto, é um lembrete constante da fragilidade da vida fora dos muros e da importância do trabalho que você realiza para sustentar não apenas a si mesmo, mas também aqueles que buscam refúgio. Pelo menos, você não precisa se preocupar com as avaliações de clientes online ou com a gorjeta. Sua moeda é a sua fé. Com a porta da abadia fechando-se suavemente atrás do último viajante e o silêncio retornando aos corredores, você, monge, pode respirar aliviado pela quietude. Mas a vida na Idade Média é um constante lembrete da fragilidade do corpo e a doença, uma sombra sempre presente. Para a sua comunidade e para o mundo exterior, o mosteiro não é apenas um refúgio espiritual ou um porto de hospitalidade, mas também um centro de cuidado quando a enfermidade bate à porta. Você, monge, assume um papel vital como enfermeiro e curandeiro, operando com um conhecimento que faz a medicina moderna parecer ficção científica. Imagine a enfermaria da abadia, o infirmitorium. Não é um hospital de alta tecnologia, com equipamentos cintilantes e cheiro de desinfetante. É uma sala simples, geralmente localizada em uma parte mais isolada do mosteiro, para evitar a propagação de doenças. As paredes são de pedra exposta. O ar pode estar pesado com o cheiro de ervas medicinais, mas também com o aroma de doença, suor e, infelizmente, talvez de algo mais desagradável. Algumas camas de palha ou colchões rudimentares com cobertores ásperos são tudo o que oferecem aos enfermos. Você, como monge designado para a enfermaria, infirmários, é responsável por cuidar dos irmãos doentes e, em alguns casos, de camponeses ou viajantes que buscaram auxílio na abadia. Suas ferramentas são limitadas e seu conhecimento é uma mistura de sabedoria antiga, observação prática e, acima de tudo, uma fé inabalável. O coração da medicina monástica é o jardim de ervas, o herbarium. É um fato amplamente conhecido que os mosteiros medievais eram centros cruciais para o cultivo e o estudo de plantas medicinais. Você passa horas neste jardim, sentindo o cheiro doce e terroso de menta, camomila, lavanda, sálvia, alecrim e outras plantas aromáticas e curativas que enchem o ar. Você aprendeu a identificar cada uma delas, a época certa para a colheita e a preparar infusões, pomadas, cataplasmas, decocções e elixires. Esse conhecimento, transmitido oralmente, através de manuscritos antigos e da experiência prática, faz de você, para o mundo exterior, quase um alquimista da saúde. Para você, esse jardim é o seu arsenal de combate contra as enfermidades, um verdadeiro pronto-socorro natural. Suas práticas médicas são uma mescla fascinante de crença religiosa, conhecimento empírico e rituais. Você lida com febres intermitentes, disenteria, infecções de pele, feridas de trabalho e as temidas pragas que podem dizimar uma comunidade inteira em dias. Uma das práticas mais comuns e amplamente aceitas é a sangria, realizada usando lancetas para cortar uma veia, ou, mais comumente, aplicando sanguessugas, que eram consideradas uma ferramenta legítima para drenar os maus humores do corpo. Você também aplica ventosas, pequenos recipientes aquecidos que criavam vácuo na pele, e purgas, com laxantes e eméticos à base de ervas, para equilibrar os humores do corpo, uma teoria médica herdada dos gregos que acreditava que a saúde dependia do equilíbrio de 4 fluidos corporais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Historiadores ainda debatem a real eficácia de muitas dessas práticas. Enquanto algumas eram inócuas ou até benéficas, como as ervas, outras podiam ser perigosas,
mas a crença em sua eficácia era profunda. Uma curiosidade excêntrica é que alguns monges, ao tratar feridas, recitavam orações específicas ou usavam amuletos abençoados, acreditando que o poder divino era tão ou mais importante que a própria erva. Pelo menos você não precisa lidar com a burocracia de seguros de saúde ou com a papelada interminável de um hospital moderno, não é? Aqui, o seu prontuário é um pergaminho e sua medicação, uma reza. Para ferimentos graves, como ossos quebrados de quedas no campo ou em construções, ou infecções profundas resultantes de cortes e arranhões, sua capacidade de intervenção é limitada. Não há anestesia moderna para aliviar a dor do paciente, que é uma realidade palpável. Seu papel é oferecer conforto, tanto físico quanto espiritual. Você limpa feridas com água, fervida se possível, embora o conceito de germes ainda não existisse. Aplica cataplasmas de ervas e imobiliza fraturas com talas rudimentares. A infecção é uma ameaça constante e, sem antibióticos, uma simples picada ou corte pode rapidamente se transformar em sepse, uma sentença de morte. Você testemunha de perto o sofrimento e a fragilidade da vida, o que reforça sua própria fé e devoção, e te lembra da sua própria mortalidade. A higiene, embora primitiva para os nossos padrões atuais, era muitas vezes melhor dentro dos mosteiros do que nas cidades ou vilas medievais, contribuindo para taxas de sobrevivência ligeiramente melhores para os enfermos. A limpeza das bandagens, o cuidado com a água e a organização da enfermaria eram por si só um fator de sucesso no tratamento de infecções. As doenças mais comuns, além das pragas, são disenteria, febres intermitentes e infecções de pele, reflexo das condições de vida e da falta de saneamento. Você vê de perto a morte, e a cada vida que você salva, mesmo que seja de uma febre simples, você sente a gratidão por cada pequeno avanço na medicina. É um lembrete vívido de que hoje, uma visita à farmácia resolve o que na Idade Média exigiria um milagre e muita fé. Com o cheiro de ervas medicinais ainda no ar e as imagens dos doentes na enfermaria gravadas em sua mente, você, monge, retorna ao coração da abadia. Aqui, a vida não é apenas oração, trabalho e caridade. Ela também é governança, disciplina e um senso de comunidade que se auto-administra sob um conjunto de regras que fariam qualquer organograma moderno parecer um desenho infantil. Sua vida monástica, por mais humilde que seja a sua cela, é parte de um sistema complexo, onde as decisões são tomadas e as almas são guiadas. O capítulo. Imagine-se na sala do capítulo, um espaço geralmente adjacente à igreja ou ao claustro, com paredes de pedra simples e bancos de madeira dispostos em filas. Não há mesas de reunião brilhantes, nem projetores de slides, nem a distração de um laptop. A iluminação vem da luz natural que entra por algumas janelas altas, ou de velas de cera, criando uma atmosfera austera, mas solene. Você se senta em um desses bancos, ao lado de seus irmãos, sentindo o ar denso de reverência. Todos os monges professos, aqueles que fizeram seus votos solenes e se comprometeram com a vida monástica, têm o direito e o dever de participar uma reunião de condomínio com apostas eternas. No centro da sala, em uma cadeira mais elevada, senta-se o abade. Ele é o pai espiritual da comunidade, o líder e a figura de maior autoridade dentro da abadia. Sua autoridade é quase absoluta, mas não tirânica. Ela é guiada pela regra de São Bento e pelo bem-estar espiritual e temporal da comunidade. A eleição do abade é um dos poucos atos de democracia que você veria na Idade Média. É um fato amplamente conhecido que, ao contrário dos bispos, que eram nomeados por papas ou reis, o abade era eleito pelos próprios monges da abadia. Este processo, muitas vezes longo e cheio de orações, debates e deliberações, buscava identificar o irmão mais sábio, humilde e capaz de liderar. Uma vez eleito, o abade serve por toda a vida, a menos que renuncie por velhice ou doença. É o tipo de eleição que não envolve pesquisas de opinião, mas muita oração e jejum para garantir o candidato certo. As reuniões do capítulo ocorrem regularmente,
muitas vezes diariamente após as orações matinais ou após a refeição principal. É aqui que as regras da regra de São Bento são lidas e relembradas. Isso não é apenas para reforçar a obediência, mas para garantir que nenhum monge possa alegar ignorância sobre seus deveres ou privilégios. É também o fórum para designar novas tarefas ou mudar as responsabilidades dos monges, garantindo que todas as necessidades da abadia sejam atendidas, desde o trabalho no campo até o serviço na cozinha ou no scriptorium. Cada designação é um ato de humildade e obediência. Um dos aspectos mais importantes das reuniões do capítulo é a confissão pública de faltas e transgressões. Imagine ter que admitir em voz alta, diante de todos os seus irmãos e do abade, que você adormeceu durante as vigílias noturnas, quebrou o silêncio sem necessidade ou cometeu um erro grave no seu trabalho manual. É um exercício de humildade e uma forma de disciplina. A punição ou penitência é decidida pelo abade e pode variar desde uma confissão adicional, um jejum mais rigoroso ou a exclusão temporária de certas atividades comunitárias, como comer com os outros monges. É uma curiosidade excêntrica que, para faltas menores, a penitência podia ser algo tão simples quanto ajoelhar-se em um local específico na igreja durante o ofício, como um lembrete visual para si mesmo e para os outros. Historiadores ainda debatem sobre o quão justas eram essas decisões e se a imparcialidade era sempre mantida em mosteiros onde as relações pessoais inevitavelmente se desenvolviam. A resolução de disputas internas também acontece no capítulo. Se há um desentendimento entre irmãos ou uma queixa sobre a conduta de alguém, o assunto é levado ao abade para mediação. Não há advogados ou juízes externos. A justiça é administrada dentro dos muros da abadia, buscando sempre a reconciliação e a manutenção da harmonia da comunidade. As decisões do abade são consideradas finais, e a obediência a elas é um pilar da vida monástica. Você aprende a aceitar essas decisões com humildade, mesmo que discordasse internamente, pois a obediência é uma virtude monástica suprema, um caminho para a própria salvação. Pelo menos você não precisa lidar com as políticas de escritório modernas, as fofocas no corredor ou as avaliações de desempenho sem feedback. Aqui sua avaliação é pública e com consequências diretas, e o seu departamento de RH é o abade. A governança do mosteiro é, portanto, uma teia intrincada de disciplina espiritual e administração prática. O abade, com seus monges, garante que as almas sejam nutridas e que os campos sejam arados, que as orações sejam cantadas e que os livros sejam copiados. É um sistema que, apesar de suas particularidades medievais, demonstra uma capacidade notável de organização e autossustentabilidade, um modelo de liderança que influenciou estruturas sociais e religiosas por séculos. E assim, ao final da reunião do capítulo, você se levanta com o silêncio se restabelecendo e o peso da disciplina e da obediência pairando no ar, uma lembrança constante do seu compromisso. Com as decisões do capítulo tomadas e a autoridade do abade firmemente estabelecida, a vida na abadia segue seu curso disciplinado. No entanto, mesmo em um ambiente dedicado à santidade e à obediência, a natureza humana, por vezes, falha. Para você, monge, e para a comunidade como um todo, a transgressão às regras não é apenas um erro, mas uma quebra da ordem divina e da harmonia comunitária. E para corrigir essas falhas e purificar a alma, existe um sistema rigoroso de penas e penitências. Imagine o ar tenso que pode pairar sobre a sala do capítulo após uma confissão de falta grave, ou quando uma transgressão é revelada. Não há prisões com celas escuras e úmidas, nem forcas à vista dos olhos dos monges. A punição aqui é mais sutil, mais voltada para a correção espiritual e a humilhação pública controlada, um método para reintegrar o transgressor e servir de exemplo para os outros. As penas variam de acordo com a gravidade da ofensa e a discrição do abade, que age como juiz, mas também como pai espiritual, buscando tanto a justiça quanto a salvação da alma do seu filho.
Para as faltas menores, aquelas que perturbam a ordem, mas não a essência da vida monástica, a penitência pode ser relativamente leve. Imagine ter que confessar sua falta publicamente diante de todos os irmãos. Um exercício de humildade que faz suas desculpas modernas no trabalho parecerem uma piada sem graça. Ou talvez tenha que se ajoelhar por um longo período em um lugar proeminente na igreja, durante um ofício, com a cabeça baixa, como um lembrete silencioso da sua falha. Outras vezes, a punição pode ser um jejum adicional, com a dieta restrita a pão e água por um dia ou mais, um teste extra à sua já disciplinada alimentação. É uma forma de disciplina que visa a reflexão e o arrependimento genuíno, forçando o monge a confrontar sua falha diante de Deus e da comunidade. Para ofensas mais sérias, aquelas que afetam a dignidade da abadia, a vida em comunidade ou a disciplina individual, as punições se tornam mais impactantes e, por vezes, dolorosas para o espírito. Imagine ser excluído da refeição comum no refeitório, obrigado a comer sozinho em uma mesa separada, um ato de isolamento social que, em uma comunidade tão unida e silenciosa, pode ser mais doloroso do que qualquer privação física. Ou ser proibido de participar do coro, tendo que assistir em silêncio enquanto seus irmãos elevam suas vozes em oração, uma exclusão simbólica de uma das atividades mais sagradas e prazerosas da vida monástica. Um fato amplamente conhecido é que os monges que quebravam o voto de silêncio de forma repetida ou cometiam atos de desobediência grave eram frequentemente forçados a um período de reclusão e penitência, longe da comunidade principal, em celas de isolamento, por dias ou semanas. Ainda mais grave pode ser a punição corporal, embora geralmente leve e aplicada como último recurso. Embora a regra de São Bento não detalhe explicitamente a flagelação, muitos mosteiros adotaram formas de disciplina física simbólica, como leves chicotadas com uma vara fina no capítulo, ou a autodisciplina. Isso não era visto como tortura, mas como uma forma de purificar o corpo para o espírito, uma mortificação para expiar os pecados. Historiadores ainda debatem sobre a frequência e a severidade dessas práticas. Alguns argumentam que eram mais rituais do que brutais, enquanto outros apontam para abusos em mosteiros menos zelosos. Uma curiosidade excêntrica é que, em alguns mosteiros, se um monge chegasse atrasado para um ofício, ele poderia ser obrigado a permanecer do lado de fora da igreja, em pé, até que a próxima oração começasse, o que era um castigo público e frio, especialmente no inverno. A pior das penas, no entanto, é a expulsão da ordem. Imagine a vergonha, a desesperança de ser banido do único lar que você conheceu por anos, talvez por décadas. Ser expulso significava perder sua família, sua comunidade e sua identidade. Você era um monge, mas agora é ninguém, forçado a voltar para um mundo secular que você havia deixado para trás, sem posses, sem status e com a marca da desgraça. É uma sentença que muitos temiam mais do que a morte, pois a vida fora dos muros da abadia era repleta de incertezas, tentações e perigos que você, agora, está mais ou menos familiarizado. Historiadores ainda debatem sobre o quão frequentemente as expulsões realmente ocorriam, argumentando que a maioria dos abades preferia a reabilitação do monge, visto o investimento de tempo e recursos em sua formação, mas a ameaça era real e poderosa. A disciplina monástica é rigorosa, mas a intenção, pelo menos em teoria, é sempre a purificação e a correção. Cada pena, cada penitência é vista como um passo em direção à humildade e à perfeição espiritual. Você aprende a aceitar a correção com um espírito de contrição, sabendo que, através dela, você se aproxima de Deus e da sua própria salvação. A abadia é um campo de treinamento para a alma, e as regras, por mais duras que pareçam, são as ferramentas que moldam você para a eternidade. Pelo menos você não precisa se preocupar com as avaliações de desempenho ou as demissões em massa do mundo corporativo, não é? Aqui, sua demissão vem com um carimbo divino de reprovação,
e a sua busca por um novo emprego é no purgatório ou em um mundo que você tentou esquecer. Com a memória das penitências e o peso da disciplina pairando no ar do capítulo, o dia para você, monge, começa a se inclinar para o seu fim. As vésperas já foram cantadas e as completas, a última oração antes do breve descanso, estão prestes a terminar. Mas não se engane, a noite na abadia não é um período de sono ininterrupto ou de paz total. Na verdade, ela traz consigo alguns dos maiores desafios à sua devoção e resistência. As vigílias noturnas, onde a escuridão, o frio e o medo se tornam seus companheiros mais constantes. Imagine a abadia mergulhada em uma escuridão quase absoluta. Não há luzes de rua, nem postes elétricos, nem o brilho distante de uma cidade. As poucas janelas da sua cela ou dos corredores filtram apenas a tênue luz da lua ou o brilho indistinto das estrelas, quando há. O ar, que já era gelado durante o dia, torna-se ainda mais cortante à noite, especialmente nos meses de inverno. Não há aquecimento central. O frio penetra em suas roupas de lã, em seus ossos, e parece se alojar dentro de você. O silêncio é ainda mais profundo do que durante o dia, um silêncio que parece ter peso, que quase se pode tocar, e que amplifica cada pequeno rangido da madeira ou sussurro do vento. Por volta das 2 ou 3 da manhã, quando o mundo secular está em seu sono mais profundo, o signum ecoa novamente pelos corredores, quebrando a escuridão e tirando-o do seu sono fragmentado. É o chamado para as vigílias, ou matinas, o primeiro e mais longo ofício da noite. Você se levanta do seu leito de tábuas, vestindo sua pesada túnica e capa, e se junta à procissão silenciosa de outros monges. Eles se movem como sombras, arrastando os pés descalços ou com calçados rudimentares em direção à igreja. A escuridão total do ambiente é quebrada apenas pelas poucas velas que tremeluzem no altar, lançando sombras dançantes e fantasmagóricas nas colunas góticas e nas estátuas sacras. O ambiente é de profunda reverência e mistério. O cheiro de incenso do dia anterior é mais forte agora, misturado ao ar úmido e frio, e a um aroma de cera queimada que lembra a vigília. O canto dos salmos e hinos em latim, na escuridão quase total, adquire uma qualidade quase etérea. As vozes unidas preenchem o vasto espaço da igreja, reverberando e criando uma atmosfera de reverência e mistério. É um fato amplamente conhecido que essas vigílias noturnas eram consideradas o coração da vida litúrgica monástica, um momento de profunda comunicação com o divino, quando o mundo secular dormia e a alma podia se elevar sem distrações. Para você, este é um dos momentos mais sagrados do dia, um teste da sua devoção inabalável e uma oportunidade de se conectar com a transcendência. No entanto, a sonolência é uma batalha constante, um adversário invisível que te acompanha a cada passo. Seu corpo anseia pelo calor do leito e pela promessa de mais algumas horas de descanso. A combinação de privação de sono, o frio cortante e a monotonia das orações longas testam sua resistência ao limite. Você se pega lutando para manter os olhos abertos, sua cabeça pesada, sua mente tentando não vagar para os confortos da vida secular. Uma curiosidade excêntrica é que, para combater essa sonolência, alguns monges tinham permissão para usar bancos especiais chamados misericordes, que tinham um pequeno assento inclinado que lhes permitia apoiar-se um pouco e descansar, mas que os forçava a ficar de pé se adormecessem completamente, evitando a humilhação de cair no sono durante a oração. Historiadores ainda debatem sobre o impacto psicológico da privação de sono constante e do isolamento em alguns monges. Alguns argumentam que isso pode ter contribuído para experiências místicas intensas e visões, enquanto outros sugerem que poderia levar a um estado de exaustão crônica que moldava sua percepção da realidade de forma mais sombria. Parece que a sua cafeína da madrugada é apenas a disciplina, não é? E o seu despertador é a sua própria consciência. Além da sonolência, o medo pode ser um companheiro nas horas escuras da noite.
O medo da morte, que era uma presença constante e palpável na Idade Média, paira sobre você. O medo do diabo e das tentações espirituais que, segundo as crenças da época, eram mais fortes na escuridão da noite. As histórias de demônios e espíritos malignos que vagavam fora dos muros e até mesmo dentro de lugares sagrados eram comuns, e você se agarra à sua fé, às orações e à companhia silenciosa dos seus irmãos como proteção. O silêncio profundo, por vezes, amplifica os ruídos mais simples. O vento uivando lá fora, o rangido da madeira, o som distante de um animal, transformando-os em sons potencialmente assustadores, testando sua coragem. Depois das vigílias, você pode ter um breve retorno ao seu leito, um interlúdio de sono leve e interrompido, antes que as próximas orações comecem ao amanhecer. Mas o descanso nunca é completo. A escuridão da noite não é para o lazer, mas para uma forma diferente de devoção, uma prova de sua dedicação inabalável a Deus. É uma rotina que faz o seu café da manhã da madrugada, antes do trabalho parecer um luxo indevido. Cada minuto de sono é precioso, cada momento de oração na escuridão um sacrifício. Com as sombras da noite a recuar e as longas vigílias noturnas ainda frescas na sua memória, você, monge, sente o peso da disciplina e a leveza da devoção. Sua vida, marcada por regras rígidas, trabalho incessante e oração contínua, pode parecer para o mundo moderno um sacrifício incompreensível. Mas antes que você se entregue ao breve e merecido descanso, é fundamental contemplar algo que transcende os muros de pedra da abadia e as gerações que se sucederam. O legado silencioso do monaquismo, uma luz que brilhou na escuridão medieval e que continua a moldar o mundo que você conhece hoje. Pense no silêncio do scriptorium, onde a sua pena de ganso deslizava sobre o pergaminho. Essa sala fria e escura não era apenas um local de trabalho, era uma fortaleza do conhecimento. Em uma época em que a leitura e a escrita eram privilégios raros e muitos textos antigos estavam em risco de se perder para sempre, você e seus irmãos, os monges copistas, eram os guardiões. Eles copiaram as escrituras sagradas, mas também as obras de filósofos gregos e romanos, tratados de medicina, matemática, astronomia e crônicas históricas. Sem o seu trabalho meticuloso, grande parte da herança intelectual da antiguidade ocidental teria se desintegrado no tempo. É um fato amplamente conhecido que a preservação do conhecimento clássico durante a Idade Média é largamente atribuída aos mosteiros. Imagine sua biblioteca moderna, seu acesso instantâneo a informações, seu mundo digital. Tudo isso tem uma dívida silenciosa, com um monge curvado sobre uma mesa, copiando linha por linha, sob a luz bruxuleante de uma vela, evitando erros que hoje seriam corrigidos com um Ctrl+Z. Parece que ter um backup na nuvem não era uma opção, não é? Além da preservação, os mosteiros eram centros de inovação. Lembre-se dos campos arados, dos sistemas de irrigação desenvolvidos e dos moinhos de água que você ajudou a construir ou aperfeiçoar. Os monges, com sua disciplina e organização, tornaram-se mestres em agricultura, engenharia e até mesmo na produção de alimentos e bebidas. Eles aperfeiçoaram técnicas de cultivo, introduziram novas raças de gado e desenvolveram sistemas de gerenciamento de terras que eram modelos de eficiência para a sociedade da época. É como se eles fossem os influenciadores agrários da Idade Média, mas sem a necessidade de um perfil no Instagram ou de hashtags. Uma curiosidade excêntrica é que alguns mosteiros eram tão avançados em suas técnicas de piscicultura que seus viveiros de peixe forneciam alimento não apenas para a comunidade monástica, mas para as vilas vizinhas, garantindo um recurso vital em tempos de escassez de carne. Historiadores ainda debatem o quanto essa inovação tecnológica era impulsionada pela estrita autossuficiência da regra e o quanto era pelo desejo de melhorar a vida dos monges e, por extensão, da sociedade. O impacto se estendeu também à arte e à cultura. A arquitetura imponente das abadias, as grandes catedrais góticas que surgiram de fundações monásticas, as iluminuras coloridas que adornavam os manuscritos, o canto gregoriano que moldou a música ocidental,
Tudo isso floresceu sob a proteção e o patrocínio monástico. Os mosteiros eram os grandes empregadores de artistas e artesãos, e também os laboratórios, onde novas formas de expressão se desenvolviam. Você, monge, talvez tenha sido parte disso, seja cantando em um coro que ecoava por uma vasta nave, ou adicionando pequenos detalhes dourados a uma página de pergaminho. O que hoje é visto como patrimônio cultural inestimável começou como um ato de devoção dentro desses muros. A influência social e espiritual era profunda. Os mosteiros atuavam como centros de caridade, oferecendo hospitalidade a viajantes e peregrinos, e cuidado a doentes e pobres, preenchendo um vácuo em uma era sem sistemas de bem-estar social. A figura do monge, como você, representava um ideal de vida dedicada, um farol moral em um mundo muitas vezes caótico e violento. A disciplina, a humildade e a fé que você cultivava irradiavam para além dos muros, inspirando leigos e nobres. Parece que o serviço comunitário aqui era um pouco mais exigente do que algumas horas por mês, não é? Aqui era sua vida inteira. Hoje, séculos depois, quando você desfruta das comodidades da vida moderna, a água potável que jorra da torneira, o colchão macio que embala seu sono, a internet que te conecta ao mundo e a vasta gama de conhecimentos ao seu alcance, você se beneficia diretamente do trabalho silencioso e da devoção inabalável daqueles que viveram a vida monástica. Eles foram os pilares de uma civilização, os guardiões de uma chama que por pouco não se apagou. Seu sacrifício e sua fé, embora em um contexto tão diferente do seu, construíram a base para muitos dos confortos e da sabedoria que você hoje desfruta. O legado dos mosteiros não está apenas nas ruínas de pedra ou nos livros empoeirados. Ele está em cada aspecto da sua vida moderna, um lembrete silencioso de como o passado moldou o presente. Agora, enquanto as últimas palavras do dia monástico se dissolvem no ar, sinta a quietude que se instala ao seu redor. Deixe que as imagens dos mosteiros medievais, de suas rotinas rígidas e de sua devoção silenciosa, se afastem suavemente, como névoa da manhã que se dissipa com o sol. Você está aqui seguro e confortável, no seu próprio espaço de tranquilidade, um refúgio que gerações de monges ajudaram a construir. Permita que a maciez do seu travesseiro e o calor do seu cobertor envolvam você em um abraço suave e reconfortante. Não há sinos gélidos cortando o ar da madrugada para te arrancar do sono, nem a necessidade de levantar-se para orar nas sombras frias. Não há o cheiro de pedra úmida, a preocupação com a próxima refeição espartana ou o peso do trabalho manual exaustivo. Você tem o privilégio de um sono ininterrupto e de um descanso profundo, um luxo que seus ancestrais monges raramente conheciam. Respire lentamente, sentindo o ar puro e a paz que te rodeia. Cada inspiração, um lemato de segurança. Cada expiração, uma liberação de qualquer tensão remanescente. Cada respiração o leva mais fundo em um estado de calma e bem-estar. Um presente do presente para você. As sombras da história se recolhem, deixando apenas a serenidade da noite. Permita-se deslizar suavemente para um sono tranquilo, sabendo que tudo está em ordem, que você está seguro e que a jornada de hoje o trouxe a um lugar de repouso absoluto.